Olá, está no ar o programa 20 à Saúde de hoje. No programa de hoje nós vamos tratar sobre o assunto úlcera varicosa. Para isso está ao meu lado o Dr. Fabrício Valandro Reck, que é cirurgião geral e também especialista na área de medicina hiperbárica. Boa noite, doutor. Olá, boa noite, Elise. É sempre uma satisfação podermos colaborar com a população, trazendo informações a respeito de problemas de saúde que são comumente vistos na população. No programa anterior, doutor, nós já estivemos conversando um pouco sobre os pés diabéticos, inclusive trazendo depoimentos de outras pessoas. E no programa de hoje, então, abordando também com depoimento, no final do nosso programa, sobre a úlcera varicosa. O que é basicamente essa doença, doutor? Elise, a úlcera varicosa é na verdade uma complicação que ocorre em pacientes que têm normalmente varizes, apresentam varizes. Esses pacientes normalmente são tratados por cirurgiões vasculares, os quais tratam as varizes em si, ou do ponto de vista clínico ou cirúrgico, e no paciente que apresenta uma das complicações de ter as varizes, por exemplo, trata a úlcera varicosa também. São feridas, úlceras de pele abertas tendo como causa as próprias varizes. Quais seriam as partes do corpo que são mais atingidas, doutor? A úlcera varicosa comumente vista, e o que na verdade nós vemos em consultório, é a úlcera varicosa que atinge os membros inferiores, ou seja, as pernas, Algumas muito próximas dos pés, algumas um pouco mais para cima, e outras, Elise, bem complicadas, que atingem toda a parte do membro inferior, às vezes do joelho até a ponta do pé. Algumas pegando a parte interna do pé, do tornozelo, algumas a parte externa, algumas em outras localizações, mas a principal localização é o membro inferior e a perna dos pacientes. Quais seriam os principais sintomas dessa doença, doutor? E quando a pessoa deve saber e procurar um especialista? O paciente que começa a apresentar úlcera varicosa, ele começa apresentando algumas feridinhas e previamente, normalmente, ele já tem algum sinal de cansaço ou de peso nas pernas, algumas alterações desse tipo, por causa das varizes. E aí, às vezes, ele não procura o seu médico, não procura o cirurgião vascular, ele retarda, ou mesmo procurando, às vezes, ele já tem uma insuficiência vascular importante que, mesmo com o tratamento, faz com que abram úlceras, com que abram feridas nas pernas. Esse paciente, então, tem sensação, às vezes, de peso, de cansaço, e ele apresenta também úlceras, feridas nas pernas que não cicatrizam. Feridas nas pernas que às vezes permanecem pequenas, algumas aumentam e algumas podem também infeccionar, O processo de cicatrização das varizes, no caso, doutor, ele pode vir auxiliar no caso do tratamento da úlcera ou não? O fechamento ou a retirada dessas veias insuficientes são veias onde não há uma circulação normal. A gente chama de uma circulação patológica, há uma doença, essas veias estão insuficientes. E essas veias, com uma estase venosa, uma parada da circulação do sangue venoso ali, uma diminuição da circulação, faz com que abram feridas. Aí, confirmando a tua pergunta, Elise, quando você trata as varizes, as úlceras varicosas normalmente cicatrizam ou melhoram muito. Mas o primeiro tratamento, a primeira atitude do médico normalmente é intervir, é agir sobre as varizes. E para isso, doutor, existem tratamentos alternativos? Eu diria assim, até Elise, para nós estávamos comentando antes de iniciar o programa, sobre tratamentos que existem para essa doença. Na verdade, são tratamentos complementares, adjuvantes, Então, os tratamentos se complementam. Então, o tratamento clínico, associado ao tratamento cirúrgico, associado a uma reeducação do próprio paciente, Ele tem que aprender a fazer repouso,
ele tem que aprender a ficar com os membros inferiores elevados, né? Ele ou ela, que seja o paciente, ele tem que ter uma nova atitude no dia a dia perante a sua doença. E é isso que vai fazer com que ele melhore e às vezes até se cure, cicatrize, né? E nós temos aí hoje como um tratamento adjuvante ou coadjuvante a oxigenoterapia hiperbárica, né? Que é o tratamento em câmaras hiperbáricas para estimular a cicatrização dessas úlceras varicosas. É sempre necessária a cirurgia, doutor, nesses casos, ou só em casos mais acentuados? Na verdade, se avalia a necessidade e a possibilidade. São as duas coisas, né, Elise? Às vezes o paciente até teria necessidade, mas ele não tem possibilidade. Por quê? Porque o tipo de insuficiência venosa, a alteração das veias dele, ou às vezes o cirurgião vascular avalia e diz, olha, esse paciente me liga e me diz, olha, Fabrício, eu estou aqui com um paciente assim, assim, e não tem como operá-lo. Eu preciso tratar a úlcera varicosa, eu preciso fazer fechar a úlcera varicosa para que esse paciente possa depois ou fazer um tratamento cirúrgico ou através de cuidados diários e cuidados clínicos, esse paciente não abrir outra úlcera e até ter uma melhor qualidade de vida. Existe alguma faixa etária, doutor, que é mais preponderante a manifestação desta doença? Normalmente acontece em adultos, né, ou em idosos. Pode acontecer com jovens também? Pode acontecer. Nós temos um caso de uma paciente jovem de 20 e poucos anos com uma úlcera varicosa muito importante pela localização e pelo tamanho, e que isso inviabiliza a vida dessa paciente. Isso faz com que ela tenha uma qualidade de vida ruim e até ela não consegue trabalhar, não consegue fazer os seus afazeres do dia a dia, de tanto isso atrapalha. Mas o normal é adultos e idosos. Eu não consigo te precisar agora, até porque a parte de vascular não é minha especialidade, mas eu não consigo te precisar a faixa etária, mas adultos e idosos. Mas pode atingir jovens também. Na sua experiência no consultório, doutor, como que são os resultados dessas pessoas que tratam, por exemplo, com a câmara hiperbárica? Essa pergunta talvez é a pergunta que todos estão esperando ouvir, né? Quando você falou no início, olha, nós vamos falar sobre úlcera varicosa. Talvez o pessoal, mas e os pacientes que são tratados, qual é o resultado, né? Então a gente tem assim, na medicina, não só a úlcera varicosa, não só o pé diabético, ou qualquer outra doença que seja um paciente que tem problema de coração, etc. Não é só um tratamento que vai resolver o problema, né, Elise? É um conjunto de tratamentos e de atitudes do paciente que vai trazer ao paciente o benefício da melhora ou da cura da sua doença. Então, por exemplo, em câmara hiperbárica, o que a gente tem conseguido? 70%, 80% dos pacientes nós temos conseguido cicatrização total de suas úlceras varicosas, quando associado ao tratamento clínico, às vezes, se necessário e possível, cirúrgico, associado à oxigenoterapia hiperbárica. A oxigenoterapia hiperbárica faz o seu papel estimulando o organismo a cicatrizar melhor, a melhorar a oxigenação tecidual e estimular os fatores de cicatrização. Associado a isso existem os fatores que são do paciente e os tratamentos clínicos e às vezes cirúrgicos, né? Mas nós conseguimos uma taxa muito grande. Nós temos um caso, depois de uma paciente que vocês tiveram um depoimento, que ela conseguiu uma ferida, uma úlcera varicosa de 20 anos, numa senhora de 80 anos, né? Que tinha feito todos os tratamentos já e não havia tido resultado. Se não tratar dessa doença, doutor, qual a consequência? A úlcera varicosa, a nossa pele é uma barreira de proteção. Então, se você colocar qualquer sujeira na pele em cima, isso não vai lhe causar uma infecção, porque é uma barreira protetora. A úlcera varicosa está aberta, então às vezes na perna, no membro inferior, há aquela abertura, aquela ferida aberta, e isso é uma porta de entrada. É comum os pacientes, Elise, com úlcera varicosa apresentarem infecção nessa úlcera, processo infeccioso, terem que internar para fazer antibióticos, às vezes a nível hospitalar, ou fazerem antibióticos também em casa, via oral, né, tomando comprimidos, ou antibióticos endovenosos. Mas a principal complicação é a infecção, que pode ser local ou sistêmica.